Boa tarde, galera. Beleza? Então, Como é que está o coraçãozinho de vocês depois dessa queda absolutamente sinistra que o Bitcoin sofreu nas últimas 48 horas? Tem muita gente preocupada, muita gente em pânico, mas ao mesmo tempo também muita gente está aproveitando essa queda para poder encher o cofrinho, porque a gente sabe que essas oportunidades elas são raras, né? São a cada 2 anos que a gente tem uma oportunidade igual a essa, certo? A gente está falando de comprar Bitcoin no mesmo preço de que ele se encontrava há 5 anos atrás aproximadamente. E assim, dado o cenário todo de que durante os bull markets anteriores a gente testava era o topo do bull market anterior, ou seja, a gente está literalmente testando a região onde um bear market se forma, ao mesmo tempo que a gente toca também na mesma região onde os outros bear markets, inclusive o próprio crash do Covid, encontraram seus fundos. Como eu já cansei cansei não, né? Como eu já falei exaustivamente a respeito. Perfeito? A gente tem aqui nosso gráfico mensal. Esse aqui é o RSI Bands. É o RSI. A gente tem as bandas do RSI e, como esperado, depois de um grande movimento de queda, toda vez que o Bitcoin cai com muita violência, essa banda inferior ela se aproxima. Só que se vocês observarem bem, ela marca atualmente aqui nesse primeiro ponto o valor de tenho quase certeza que esse aqui é exatamente é o 30. Então, historicamente, o Bitcoin nunca tocou no mensal de 30 na vida. A gente tem aqui um canal histórico do RSI 14 e a gente consegue já de cara observar que assim, ele está em uma tendência de formar fundos cada vez mais baixos. Acho que se a gente pegar o que foi o fundo do bear market aqui na região de 49, depois ele faz aqui na região de 44,5 aqui, 43,84, um pouco mais baixo aqui, 40,34. Então é de se esperar que nessa oportunidade agora, na próxima vez que ele vier aqui, ele deve conseguir fazer um fundo um pouco mais baixo, passando dos 40. Então a gente coloca o RSI 40 no gráfico. Ele diz pra gente que está em 57,700. Ou seja, se for passar um pouquinho abaixo dele, significaria que a gente iria ficar ali nos 55 aproximadamente. A banda de Bollinger, a banda inferior de Bollinger, que marcou o último fundo do ciclo anterior, também está na região de 55, 100. Então, mais uma evidência que a gente tem. Já tem quantas evidências? A gente está falando do price action do topo, do canal, Bollinger, RSI, mensal, tanto no ponto de vista do indicador quanto nas bandas, todas marcando o mesmo ponto. E a gente vai ter mais evidências ao longo do vídeo de que o fundo do Bitcoin está localizado nessa região. Vamos colocar assim, para não ficar parecendo bola de cristal, entre 50 e 60 mil dólares, certo? Porque ali toda uma região importante. Não à toa, a gente tocou no 60, apareceu sim uma força de compra que está formando uma sombra de compra. E a formação de um fundo geralmente acontece quando em uma segunda oportunidade o preço toca na mesma região e faz mais uma sombra. Assim, é como se ele tentasse pela segunda vez perder a região e ele não consegue, e daí para frente ele começa a reverter. Quando a gente olha o gráfico semanal, a gente tem nosso canal aqui. Dessa vez o canal no gráfico semanal a gente não tem esses topos parabólicos de bull market, que não aconteceu dessa vez, como já disse para vocês em outros vídeos. A gente tem um ciclo de bull market agora que a gente pode chamar de um ciclo que não é parabólico, é aquele ciclo que não tem o estouro de RSI esperado, certo? Não tem o estouro de RSI esperado. No mensal, se vocês observarem bem, a gente não tem, ele nem sequer chega na região verde. Então a gente tem um bull market que eu passei a chamar e de apelidar ele de bull market de divergência. Por que divergência? Porque o preço sobe
enquanto o RSI cai por vários meses. Eu fiz um cálculo matemático, porque assim, a gente tem um sistema do Oracle e ele é calibrado historicamente. Então a gente sabia que os bull markets eles eram caracterizados por estouros de RSI mensal. Só que a gente não sabia que ia surgir um novo ciclo de bull market em que não aconteceria esse estouro do RSI mensal. Então a gente foi pego de calças curtas e a gente não realizou vendas devidamente durante a alta, simplesmente porque, obviamente, foi a primeira vez na história que aconteceu. Então agora o algoritmo ele passou a ser calibrado com uma nova fórmula de venda que considera a divergência como um fator relevante, porque a próxima vez que a gente tiver que lidar com o bull market por divergência, quanto maior a divergência, e claro, fizemos um cálculo matemático, calculamos a taxa de divergência ao longo do tempo, fizeram várias simulações matemáticas para encontrar a melhor fórmula de venda dentro desse padrão e papapá, enfim, todo esse papo chato técnico. No fim das contas, o Oracle sabe vender agora por divergência, então quanto mais grave a divergência for, mais ele vai começar a vender durante um período de bull market. Lembrando que a gente ainda está no bear market, então tem mais o mercado de transição, que é o mercado de recuperação da formação do fundo, o mercado de preparo para o bull market, que eu chamo de pré-bull market, que é quando o Bitcoin começa a esticar, e por fim o mercado de bull market, que é realmente o que nos interessa, certo? Pois bem, voltando então à análise, a gente tem a nossa média semanal de 200, que também está na região de 58, então mais uma evidência ali para a gente poder considerar como ponto de apoio importante do preço, que está alinhada exatamente com tudo que a gente viu aqui até agora, beleza? O RSI semanal, ele está muito estourado. Ele está estourado quase no mesmo nível que ele estava aqui, beleza? Só que assim, vocês têm que perceber é que o RSI ele pode continuar aliviando, o preço pode continuar caindo por mais tempo, ele pode fazer um fundo mais alto e o preço está mais baixo, que é literalmente isso aqui, entendeu? Literalmente isso aqui, essa divergência que acontece em um fundo. Também é uma divergência, também é um sinal de compra. Do mesmo jeito que a divergência no topo é sinal de venda, a divergência no fundo é um sinal de compra. Então, você compra mais quando a divergência sobe. Beleza? Então a gente tem um RSI mais alto com um preço mais baixo. Então você, quando o RSI chega na região de 17, aliás, desculpa, região de 17. Quando o RSI chega aqui no mensal, nessa região, vocês observam que o preço é mais barato. Isso é caracterizado por divergência e sinal de reversão. Atualmente o Oracle ele não considera a divergência desse tipo para compra, porque ele já tem é que o RSI mensal normal, ele nunca caiu abaixo desse ponto. Mas quando você considera o RSI mensal dinâmico, que eu já não sei se vocês sabem, ele é caracterizado pela formação de 13 períodos mensais com um período diário. No RSI mensal dinâmico, a gente tem sim um momento em que o Bitcoin ele atinge uma região inferior a 30, por mais que ele nunca tenha atingido esse valor. No RSI padronizado, o RSI padrão que você encontra no gráfico, quando você olha o RSI histórico dele, aqui esse aqui é o gráfico do RSI histórico do Bitcoin, desde 2015. Quando você olha ele, você vai observar que tem momentos em que ele chega a ter 17. Entendeu? Ele também está fazendo um fundo mais baixo. Aqui chegou em 21, aqui chegou em 17. Então a gente pode esperar que ele chegue a ter um pouco mais baixo agora. Mas o fato é que no mensal comum você não vê isso aqui acontecer, porque ele não considera um período de 13 meses mais um dia, mas o período de 14 meses. Então não surge esse dado. Não surge esse dado. Do mesmo jeito que também não surge esse dado lá no topo, que aqui o RSI chega a ter 97 em alguns momentos, e lá ele nunca chega nessa região, porque quando ele fecha o mês é que ele marca lá historicamente qual que é o valor que ele fechou. Ele não fica o mês inteiro nessa região, ele não fica mais de que 30 dias nessa região aqui embaixo, nem aqui em cima. Entendeu? Então a gente tem essa diferença da análise que o Oracle faz, é por essa razão que ele não considera essa divergência aqui, porque ele já sabe que quando chegar no 17 está revertendo, então ele já começa a fazer, ele começa a aumentar um pouquinho mais a força de compra, entendeu? Ele começa a apertar mais a força de compra, porque para vocês aqui tem uma divergência, para ele não vê a divergência, ele vê o RSI caindo, ele vê que chegando até 17 aqui, entendeu? Enfim, isso é um dado matemático importante, porque
É importante eu explicar como é que funciona o algoritmo, certo? Porque parecendo que eu tirei ele do zero. Eu tirei ele do zero, mas tudo foi matematicamente calculado. Então, beleza. A gente tem essa evidência do fundo também em 55 pelo RSI. A gente tem um RSI semanal que ainda tem a possibilidade de continuar um pouco mais de queda. Ele está em 28. Então ele chegou em 25 aqui. O preço continuou caindo mais. Depois que ele chegou aqui em 25, o preço ainda caiu mais cerca de 18, 20% e o RSI continuou mais alto. Nesse RSI aqui, né? Então a gente está fechando uma semana aqui com ele em 28. Ele chegou próximo lá de 25, mas ele apareceu essa sombra toda de compra. E se ele fechar aqui, vamos supor que ele feche hoje $70 mil, a gente vamos fazer assim, 20% para baixo, literalmente o ponto que a gente tinha marcado anteriormente, $56 mil. Mais uma evidência que aponta pra gente que ele vai ainda lá naquela região fazer esse teste, que eu acredito realmente que vai fazer, certo? Aí eu vou aproveitar e vou só olhar o Squeeze Momentum, porque tem muito tempo que eu não olho ele, pra ver, e assim, nada de diferente, né? O que a gente já sabia, ele tá fazendo um topo mais alto. Então assim, a gente vai ter que aguardar agora pra ver que momento em que ele vai fazer um candle vermelho escuro aqui e começar a reverter. Olha, o bear market geralmente costuma demorar muito tempo. Só que esse bear market está com a cara que vai ser mais rápido do que o esperado. Porque a gente está no meio de um ciclo de corte de juros. E por mais que ele tenha sido pausado agora devido às condições macroeconômicas, e ele ainda tem, a expectativa é que ele não vá subir. Então assim, não existe expectativa de que ele vá voltar a subir. Então, talvez, olha, se eu for considerar os últimos bear markets todos aqui, desde outubro de 2015, quando a gente começou a ter dados aqui no sistema, a gente teve um bear market que durou por 300 dias, um outro bear market que durou por 422 dias, e a gente tem um bear market agora de 51 dias, e eu acho muito difícil a gente passar de 300 dias de bear market nessa situação, certo? E que para deixar para vocês uma visão mais clara, porque assim, eu vou tirar aqui o Transition Market e o Pre-Bull Market do gráfico. Eu jurava que esse label... Ah, tá funcionando sim o label. Beleza, eu tirei. E aqui vocês vão olhar no gráfico agora. Você tem Bull Market vermelho, seguido de Bear Market em azul escuro. Mas tá um lag, né? Nossa senhora, pai amado. Vamos parar de ficar legado? Isso. Nossa, no Windows, com uma porcaria. No celular parece liso o negócio. E o bear market, não, voltando ao raciocínio, o bull market em vermelho, o bear market está em azul aqui, talvez vocês não consigam ver muito bem, mas vocês conseguem perceber que esse bull market foi extremamente longo, mas tão longo quanto esse aqui, certo? A diferença é que esse aqui teve um estouro de RSI, esse aqui não teve a divergência, vocês podem observar o RSI em laranja caindo enquanto o preço sobe. E agora a gente está num bear market e eu tenho a impressão que ele não vai ser tão mais longo, ele deve durar no máximo que durou o bear market de anterior de 300 dias. Só que eu ainda acho que vai ser menor. Eu estou chutando que ele deve durar uns 150 dias. Chutando que ele deve durar o máximo 150 dias. Porque a gente já encontrou o ponto de apoio. Não tem expectativa de aumentar juros como das últimas vezes aconteceu. Especialmente o último bear market, né, que a gente teve. E, claro, tem toda uma questão geopolítica que está por trás disso tudo, infernal, em relação à China e etc. Mas isso sempre tem. Sempre tem uma guerra acontecendo, sempre tem alguma coisa acontecendo. E acho que no fim das contas o que importa realmente para o mercado é saber como é que está a liquidez dos mercados, a liquidez mundial. Então eu não acho que esse bear market vai durar muito tempo. A gente estava falando de durar 200 dias. Então, dado que ele começou há 50 dias, quando o Bitcoin perdeu essa região aqui, salvo engano, foi exatamente aqui que o Oracle marcou o final, deixa eu olhar aqui, foi no dia de 51 dias, ele marcou o início do bear market no dia... É porque quando ele define o início do bear market, ele volta para o momento em que aconteceu a primeira condição. A primeira condição aconteceu em 14 de dezembro.
Ele entendeu que em 14 de dezembro a primeira condição foi atingida, ele confirmou depois e aí ele volta no tempo. Então, 14 de dezembro, cadê? Ele marcou o início do bear market aqui. A gente tem desde então os nossos 50 dias, ele está falando de durar 200 dias. Então, a gente está falando de 200 dias, poxa, vamos colocar que nós vamos ficar até julho, que é basicamente o momento em que acontecem as grandes viradas de mercado, né? As grandes mudanças de tendência, igual o bear market começou agora de dezembro para janeiro. A gente está falando de uma recuperação de preço a partir de meados de julho, quando então, depois de fazer o fundo aqui, possivelmente nessa região, ele iria voltar a subir e começar o mercado de transição, para depois ele entrar em um período de pré-bull market e, por fim, eventualmente, ele conseguir retornar às suas máximas lá em 300 mil dólares, possivelmente. Tem tem um longo período de acumulação com upside de 5 vezes. Vamos colocar um upside de 350%. O que é congruente, porque se a gente for analisar a forma como o Bitcoin ele tem reduzido a volatilidade dele a gente tem aqui, por exemplo, em 2015, a gente tem aqui o fundo do bear market, subiu 10.000%. Aí você tem o fundo do bear market, ele já caiu para 1.800%. Aí você tem um aqui, ele já foi e caiu, subiu só 650%. Então é esperado que no próximo ele também caia para uns 350%, né? É esperado. Gráfico diário, a gente tem um baita de um candle gigantesco de força compradora surgindo no gráfico, certo? Se eu observar aqui o gráfico de 4 horas, deixa eu colocar esses canais do gráfico de 4 horas, porque eu queria observar o comportamento do preço perto deles, mais de perto um pouco. Deixa eu ver aqui, 4 horas, vou pegar esse aqui agora. São canais sobrepostos, eles fazem a zona de sobreposição, então são 2 canais. Tirando o gráfico de 4 horas, a gente tem aqui o preço do Bitcoin caminhando na linha pontilhada, tentando romper essa linha laranja, não consegue por várias vezes, ele perde, toca na pontilhada, faz um topo mais baixo, vem aqui, aparece até uma força de compra aqui, mas ele rapidamente já perde a linha pontilhada, desabra para baixo. Isso aqui já é aquela volatilidade maluca que deu. E agora a tendência dele é começar a acumular mesmo aqui nessa região. Acumula, vai tocar aqui, depois toca aqui e vai ficar, eu acredito que vai ser uma fase chata, para dizer o mínimo, nos próximos dias. Vai ser uma fase chata, assim, março, abril, até a gente tomar uma decisão, vai ser um momento chato. Só que momentos chatos, onde todo mundo está mais preocupado em vender do que comprar, assim, acredito eu que a maior parte das pessoas que está no prejuízo já venderam no desespero nessa queda aqui. Mas a gente vai estar lá comprando tranquilamente, porque a gente sabe que esse é só mais um ciclo do Bitcoin. Eu não vou nem ficar observando o gráfico de 4 horas durante um tempo agora, que não vale a pena mais. No meio de queda, a gente tem que ficar mais tranquilo e saber que é momento de compra, certo? E falando de compra, nossa, o RSI diário foi longe, hein? Deixa eu ver. É a primeira vez que ele pega esse ponto. É igualzinho o Covid, o mesmo nível de sobrevendido do Covid. Loucura. Mas enfim. Falando em compra, a gente então teve uma oportunidade de compra interessante para os usuários do Oracle, para quem acompanha o canal, para quem está interessado em saber como é que funciona e tudo mais. A gente teve agora nesses últimos de ontem para hoje, até o preço começar a se recuperar, a gente estava em zona de compra. Agora que ele voltou a subir, a gente ainda está em zona de compra, mas quase saindo dela, porque ele entende que a região ideal de compra é abaixo ali de 69 mil dólares. Não porque eu defini, mas porque é o RSI que importa. Entendeu? Eu já fiz o aporte da semana. O aporte recomendado agora está 26 dólares. Como eu comprei mais abaixo um pouco, eu comprei um pouco mais. E se a gente observa aqui no RSI dinâmico, o que acontece? A região do bear market, como a gente observou no gráfico,
do RSI histórico, ela está formada ali até os 17 mais ou menos. Claro que a gente tem um ponto anterior lá em 2017, que foi em 21, agora tem 17. Então dá para você considerar que é uma região assim entre 17 e 21. Só que esse é o ponto em que o Bitcoin fica menos tempo, ele fica pouquíssimo tempo lá. Então o que a gente faz? A gente considera que esse ponto de fundo máximo não é exatamente o momento ideal, porque você não tem muito tempo para comprar. Então você acumula toda semana, então você cria uma zona de compra ali entre 35 do RSI e 17, você faz uma curva. Na verdade, como é que você escolhe a curva? Você faz o sistema simular com os dados históricos todos os tipos de curva, linear, quadrática, de vários tipos de inclinação, até ele encontrar a curva que teve o melhor comportamento de compra, entendeu? Ele encontra a curva, depois de encontrar a curva, ao mesmo tempo ele também testa essa curva com faixas de compra. Então, por exemplo, ele fala assim, olha, o capital que a gente tem é esse, então vamos começar com 0,5 vezes o aporte em 35, 4 vezes o aporte em 17, faz várias, enfim, cara, são milhares de combinações possíveis, ele testa milhares de combinações possíveis até escolher a melhor. E na definição dele, na hora que a gente fez os cálculos matemáticos, ele definiu que a melhor zona de compra está entre 35 e tem uma margem de errozinha ali de uma percentual, né, para cima e para baixo, de 35, até claro o fundo máximo histórico 17. Ele traçou uma curva matemática e definiu que os aportes vão ser feitos dessa forma e eu não mexo nisso. Então, por exemplo, para o preço atual, tá em real aqui, mas eu coloco R$200 por semana, que é o que eu posso colocar. Dá $38 equivalente ali, certo? Eu calculei aqui, beleza. $38, na hora que eu vou olhar, ele fala, olha, para este ponto de compra agora, com RSI 35.1, você tem que comprar 25.88. Por que ele está querendo dizer? Olha, a diferença entre os 38 e os 25 você vai guardar, porque em algum momento, nas próximas semanas, você vai encontrar uma região onde você vai ser indicado a colocar $60. Se você não tiver o dinheiro guardado, você não vai conseguir comprar $60. Mais ou menos assim que funciona. Aí você abre o portfólio, tem um caixa aqui formado, claro. Eu comecei a comprar por essa conta aqui, então o meu preço médio não está um preço médio ideal aqui nessa conta, porque simplesmente eu comecei a comprar, eu comecei a usar, criei o algoritmo e comecei a usar o algoritmo quando o Bitcoin estava subindo. Então o meu preço médio de compra está 92. Só que para fim de comparação, se eu tivesse só comprado toda semana o mesmo valor, independente do preço, estaria um pouco pior, estaria 98.400. E claro, é agora que vai ser a grande diferença, porque o caixa que eu guardei vai entrar em jogo. E aí eu vou fazer o preço médio melhorar ainda mais, em relação ao DCA fixo, entendeu? E é assim que funciona o sistema do Oracle. A análise que eu faço é completamente responsável para minha capacidade de ter criado o algoritmo, porque eu preciso saber exatamente o que eu estou vendo no gráfico, como é que eu traduzo isso em números, para eu poder fazer um algoritmo que faça o serviço por mim, sem eu precisar ficar preocupado. Eu vou comprar tanto, e depois você vai ver um vídeo do gringo, que o gringo está falando que vai subir de 250.000% do Bitcoin, você vai lá e começa a pensar, acho que eu vou comprar tudo agora, e você compra tudo agora, aí o trem desaba 50%, e você fala, pô, velho, e agora, o que eu faço? Faz um consignado. Brincadeira, não faz um consignado. E é isso, galera. Eu acredito que eu já até divaguei mais do que eu podia no vídeo. Mas ficou bem claro pra vocês, né? Aonde que a gente vai hoje. A gente vai nesses próximos meses. A gente vai continuar costurando aqui essa região e fazendo fundo aqui, com certeza. E vai ser um ótimo ponto de compra. Especialmente se acontecer de a gente perder aqui os 58, eu vou dar all-in no meu caixa. Com certeza. Se perder os 58, eu dou all-in no meu caixa. Beleza? Galera, então fica por isso hoje. Muito obrigado e um ótimo final de semana.